Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Essa é a nossa 24ª aula e como eu disse a vocês no Slack, eu iria enviar essa aula de forma assíncrona, a aula gravada, em razão da quantidade de conteúdos que eu quero que vocês ainda vejam, compreendam, e conteúdos estes que são importantes na programação estruturada e que vocês precisam saber, inclusive, utilizar. Nós tivemos prova essa semana, uma prova de reposição opcional, e em razão também disso, a gente acabou apertando um pouco o conteúdo, o cronograma. Então estou enviando essa aula hoje, eu espero que dê tempo ainda de enviar ainda hoje, conforme prometido. São 10h47 da noite, então eu espero que tenha tempo de renderizar e enviar. E amanhã eu quero enviar outra aula, porque de fato eu quero que na aula da semana que vem, a aula presencial, a gente já tenha aí esse conceito de estruturas de repetição um pouquinho mais maduro. Afinal, vocês já viram esse conceito quando vocês pagaram aí algoritmos e lógica de programação, né? Então, por que estudar estruturas de repetição? Porque, na verdade, é muito comum ter que repetir em programas. Repetir é um termo utilizado para iterar, melhor dizendo, deixa eu explicar melhor. Iterar, na verdade, é o termo que é muito utilizado para se referir a repetições em software. Presta atenção, é iterar, não é interação, é iteração, tá? Então, iteração significa repetição em loops. Então, a nossa ideia com uma estrutura de repetição é permitir que comandos sejam repetidos. A gente vê isso no nosso dia a dia, na nossa rotina. Rotina já dá a ideia de repetição. Tem várias situações, várias ações que se repetem, né? O próprio acordar, levantar, ao final do dia dormir, né? Os caminhos que a gente faz no dia a dia. Então em software não é diferente. O próprio cursor piscando do mouse quando você abre aí um Word, por exemplo, programa editor de texto. A autenticação em um e-mail, em uma rede social, quando você digita o seu login, sua senha, errou, ele repete a tela, por exemplo, até 5 vezes para você tentar colocar a senha correta. Alguma repetição de operação matemática, algumas telas que aparecem repetidas na tela, né? Então, a capacidade de repetição de linguagens de programação torna os computadores mais úteis, né? Determinada rotina pode ser repetida automaticamente. Então, para isso se utiliza das estruturas de repetição, que a gente também chama de loop ou laço de repetição, tá? Esse laço executa um bloco ou um conjunto de comandos repetidas vezes até que uma condição estabelecida pelo programador seja atendida. Então vamos aqui ver um exemplo. Por exemplo, você quer implementar um sistema que conte de 1 a 5. Isso poderia ser útil para diversas situações, né? Você está aqui montando um cronômetro, você quer criar um programinha para recuperar a quantidade de vezes que alguma coisa acontece, né? Então, para implementar um sistema que conte de 1 a 5, se você não conhece estruturas de repetição, você basicamente poderia fazer isso de que maneira? Você poderia mandar imprimir de 1 a 5 e ao final mostrar fim, né? Mas você também poderia fazer dessa mesma maneira, só que utilizando variáveis, x igual a 1, print x, x igual a 2, print x, e assim sucessivamente. E uma outra maneira que você poderia fazer é mandando incrementar a variável x, em vez de atribuir novos valores. X igual a 1, imprime x, x igual a x mais 1, imprime x, e assim sucessivamente, né? Então, beleza. E se fosse uma impressão, e se fosse um sistema para mostrar de 1 a 10? Como é que você faria? Bem, muito simples. Copiou, colou e faz de 1 a 10. O trabalho seria colocar de 1 a 10 até o final, né? Beleza, mas e se fosse de 1 a 100? Ou se fosse de 1 a 1000, né? Então as estruturas de repetição, elas nos ajudam em situações como esta, em que a gente tem que repetir algo, inclusive uma quantidade de número de vezes que a gente não conhece, né? Então em Python
Os loops eles são codificados, as estruturas de repetição, através de dois comandos. Os comandos while, que significa em inglês enquanto, e o comando for, que no inglês literal seria para. E a gente vai entender quando estudar for, por que ele usa esse termo em inglês. Mas vamos agora focar no while. Né? O while executa um conjunto de instruções, tá? Uma instrução ou muitas instruções, enquanto uma condição é atendida. O for, por outro lado, ele permite que uma lista, e a gente vai entender o que é lista nas próximas semanas, tá? Que uma lista seja percorrida e para cada elemento da lista um bloco de código ou um comando seja executado. Então a gente vai estudar esse conceito e logo depois que a gente estudar o conceito de listas, a gente vai estudar for. Mas basicamente eu quero que vocês entendam o seguinte, olha só, um laço while ele tem essa condição, a palavrinha-chave while, uma condição que diz, olha, se isso aqui for true, esses comandos serão repetidos, tá? Então, vamos ver como resolver o problema inicial usando while, tá? Lembra sempre, olha a indentação, tá? Então, x, aqui tem só um errinho, esse x é minúsculo, tá, gente? Na hora da edição ele acaba colocando maiúsculo, mas é minúsculo. X igual a 1, declarei x como 1, né? Enquanto x for menor ou igual a 5, imprima e incremente x. Vê bem, o que é que ele está fazendo aqui? Declarou x como 1, aí ele avalia, olha, enquanto x for menor que 5, menor ou igual a 5, aí eu pergunto, na primeira situação, x é menor ou igual a 5? Sim, x é igual a 1. Se for, ele entra aqui, imprime x e incrementa x, lembrando que esse x é minúsculo, tá? E incrementa. Quando chega ao final do while, eu estou aqui explicando para vocês de forma bem resumida, eu vou me detalhar nessa explicação. Ele avalia novamente aqui, x, que agora passou a ser 2, é menor ou igual a 5? Sim. Então ele fica nesse laço de repetição, nesse loop, até que essa condição não seja mais atendida. Então aqui eu tenho a impressão de 1 a 5 e aqui de 1 a 10. E aqui eu tenho de 1 a 100, ou seja, com 4 linhas de código você implementa um sistema que conta de 1 até o número que você quer, né? Então, basicamente qual é a sintaxe do while? A sintaxe do while é eu ter o comando while com a condição que diz que se essa condição for verdadeira, o que é que vai acontecer? Ele vai executar todos os comandos que estão indentados dentro do while, certo? Baseado nisso, eu posso dizer que eu sei agora implementar um sistema que faz o que eu pedi no início dessa aula, né? Mas agora vamos debugar. O que é debugar, Bruno? É analisar esse código de forma detalhada, linha por linha, para a gente entender como é que esse código funciona. Na verdade, o termo que eu utilizo normalmente com vocês não é esse. Eu utilizo que termo? O termo simular, rastrear o código. Vamos simular esse código? Vamos lá. Inclusive é o termo mais correto. Debugar não é exatamente o termo mais correto, mas vamos lá. Primeira coisa que eu faço aqui é executar a primeira linha. Estou simulando a execução desse código. Executou a primeira linha. O que é que fez aqui? Ele declarou uma variável x, então aqui está a minha memória, certo? E ele está dizendo que x é igual a 1. Perfeito, perfeito. E agora? Vai para a linha 2. Executou a linha 2. Opa, encontrei um comando while. Se tem um comando while, tem uma condição depois, é o que o Python diz. Então, se tem essa condição depois, eu vou avaliar. Essa condição ela é verdadeira? Né? Então ele vai avaliar. Essa condição ela é verdadeira? Aí eu tenho que ver. X, quanto é que é x? Vou para minha memória. É 1. Então, beleza. Essa condição a gente já vê aí que é o que? É verdadeira. Então, como a condição do while retorna verdadeiro, ou seja, true, né? True, o bloco do comando de dentro do while ele passa a ser executado, mas preste atenção, o que acontece agora? Executa a linha 3. Então aqui eu tenho nesse lado direito da minha simulação que a impressão, ele imprime 1, beleza, e ele vai agora para onde? Para a linha 4, afinal, esse while tem duas linhas, olha a indentação, beleza, chegou na linha 4, o que acontece? X, que era 1, passa a ser 2, tá? Quando chega na última linha do while, isso é muito importante. O que é que ele faz?
ele volta para a condição e ele vai avaliar se essa condição continua dando verdadeiro. Quanto é que é x? É 2. 2 é menor ou igual a 5? Sim. Então, quando a última linha do bloco do while, gente, preste atenção nisso. Quando a última linha do bloco do while é executada, o que acontece? A condição é reavaliada para verificar se deve permanecer repetindo os comandos do laço. Tá? Então, como 2 é menor ou igual a 5, então nós temos essa situação aí, essa condição resultando em true. E ele vai para a linha 3 novamente. Imprime a linha 3, que agora é 2, concorda? X é 2. E vai para a linha 4, que incrementa x, que de 2 passa a ser 3. E ele volta para onde agora? Volta para a linha 2, que como vocês estão vendo aí, 3 é menor do que 5. E vai para a linha 3, executa a linha 3, ou seja, imprimiu aqui 3, incrementa x, linha 4, e volta para a linha 2. Aí eu pergunto, x é menor ou igual a 5? Sim, afinal x é 4. Então vai para a linha 3 mais uma vez, linha 4, tá? E volta para a condição. Aí eu pergunto, 5 é menor ou igual a 5? Sim, é. Então ele vai para a linha 3, imprimiu 5 e incrementa x, que passa a ser 6. O que acontece aqui agora? Ele volta para avaliar a condição. Quando ele vê essa condição, o que é que ele diz? Opa, peraí, x não é menor ou igual a 5. Então ele sai do laço, tá? Se tivesse algum comando agora fora desse laço, como não tem, o programa para. Mas se tivesse algum comando, ele executaria, tá? Então aqui vamos ver mais alguns exemplos. Aqui eu tenho o exemplo que conta de 1 a 5, só mudei o que? A variável, mudei o nome da variável, na verdade, né? Na verdade esse slide não era nem para estar aí, tá? Eu tinha modificado ele e acabei esquecendo ele aí. Vamos aí para o nosso fluxograma, né? Esse fluxograma ele representa o while, faz a gente entender como é que funciona o while. Então considere que aqui começa o programa, começa a estrutura de repetição. A primeira coisa que ele faz é, viu o comando while, opa, avalia a expressão de condicional. Se ela for verdadeira, executa os comandos do while. Depois que executou os comandos, faz o quê? Avalia novamente a condição. Sempre que ela for verdadeira, fica fazendo isso. A partir do momento em que ela dá false, o que acontece? Eu saio do laço, tá? Então esse é o fluxograma para entendimento da estrutura de repetição. Então vamos ver agora alguns exemplos do while, né? Exemplo 1, o que esse exemplo 1 faz? Exatamente o que a gente estudou agora naquele exemplo que eu detalhei. Ele imprime de 1 a 5, tá? Gente, eu quero que essa aula é gravada, né? São 10h59. Estou aqui tentando fazer com que eu cumpra o meu compromisso de publicar essa aula ainda hoje, dia 1º de junho. Mas preste atenção, eu quero que vocês peguem cada um desses códigos e executem para ver se ele faz de fato aquilo que eu estou falando aqui e para que vocês entendam, tá? Lembra sempre da minha dica, não tem como aprender a programar só assistindo aula, tem que botar a mão na massa, é como matemática. Então olha só, o que esse programinha faz? Imprime de 1 a 5, exatamente o programinha que a gente detalhou agora. Exemplo 2, o que esse programinha faz? 3 segundos para você pensar. Opa, ele imprime de 0 a 10 ou a 9. E aí? Olha só, tá x menor do que 10. Essa eu vou deixar aí para você colocar na simulação. Eu quero que você, pode ser que eu pergunte a alguém na aula, quem simulou o exemplo 2? Me mostra aqui, pode ser que ganhe ponto, tá? Então, pode ser que dê a doida aí em mim e eu faça perguntas aleatórias aí na aula presencial para que a gente possa ver quem é que seguiu meus conselhos. Exemplo 3, x igual a 5, x maior que 0, a condição, ou seja, se x é maior que 0, aqui que eu vi esses parênteses, me desconcentrei, né? É porque na verdade o parênteses ele não é obrigatório, tá? Eu coloquei aqui, mas não é obrigatório, mas vamos lá. X igual a 5, enquanto x for maior que 0, aí eu pergunto, ele entra no laço? Sim, porque x, 5, é maior do que 0. Perfeito. Imprime e faz o que aqui? Decrementa. Ou seja, ele conta de 5, aí eu pergunto, até quanto?
até 0? Quero que vocês verifiquem isso. Exemplo 4. X igual a 5, enquanto x for menor que 5, aí eu pergunto, ele entra nesse laço? Quero que vocês verifiquem isso. Exemplo 5. Olha o nome da variável, já mudei aqui, né? Aux. Aux de quê? Auxiliar. Essa é uma variável que a gente chama tanto de variável auxiliar como variável contadora, uma variável que conta o número de passos do while e permite controlar a saída desse laço. Mas preste atenção nesse código. Aux igual a 0, aí eu pergunto, ele entra nesse laço? Entra. Afinal, 0 é menor do que 10. Imprime aux e faz o que depois? Tem algo interessante aqui. E eu quero que vocês me digam na aula que vem. Na aula presencial, tá? Exemplo 6. X igual a 0. Enquanto x for menor ou igual a 10, entra no laço? Entra. Se x... o que é isso aqui, pessoal? Essa condição aqui você já sabe interpretar. X é divisível por 2, imprima x. Na prática, se você quisesse explicar o que esse algoritmo faz, seria o quê? Ele imprime os números ímpares de 0 a 10, os números pares de 0 a 10, não sei, quero que vocês avaliem. Exemplo 7, olha só, x igual a 0, declarei uma variável chamada soma igual a 0, enquanto x for menor que igual a 10, ele entra nesse laço? Sim, ele entra. Aí ele faz, ó, soma igual a soma, que era 0, mais x, que é 0. Incrementa x. Beleza. Aí olha só. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Essa... deixa eu só ver aqui se eu errei. Eu errei aqui. Enfim, eu vou corrigir esse código aqui. O que eu quero que vocês façam nesse código? Eu quero que... Não tá certo. Perdão, tá certo. Desculpa. É o som. Vamos lá. Vou repetir. Olha só esse código. Soma igual a soma mais x. Soma começa com 0. Isso é ideal para simular. 0 mais 0. Soma é 0 na primeira iteração. X igual a x mais 1. X era 0. Passa a ser 1. Né? Quando x é 1, ele é menor ou igual a 10? Então continua. Soma era quanto? Era 0. Soma passa a ser quanto? Soma mais x. Quanto era x? Era 1. Percebe como é importante simular desenhando? Então soma agora passa a ser 1 e x passa a ser 2. Ao final de tudo, ele faz uma média do valor final de soma por 10. Aí eu pergunto, o que esse código está fazendo? Bruno, eu já saquei, só você explicando. Joia, me explica na próxima aula. Se você não sacou, e é mais comum que não tenha sacado, você precisa simular esse código. Eu dei uma aula só sobre simulação, pessoal. Agora é a hora de você praticar mais ainda aqueles conceitos de simulação e rastreamento de código, tá? Então eu quero que você me explique esse algoritmo, tá? Exemplo 8. Enquanto x for menor ou igual a 10, ele vai entrar? Vai entrar. Se x é divisível por 2, ele imprime o quê? Olha que interessante. Se não, opa, já está na cara o que esse programa faz. Ele imprime quem são os números pares e ímpares de 0 a 10. Mas eu quero que você simule ainda assim. Tá? Exemplo 9. Exemplo 9 recebe o número do usuário, preste atenção aqui, e diz, olha, enquanto esse número for maior que 0, eu quero que você faça o seguinte, você entre nesse laço, e o que é que ele vai fazer com esse número? Ele vai decrementar esse número, ele vai imprimir esse número de forma decrementada, tá vendo aqui? Olha que legal. Qual é o trabalho que vocês vão ter? Simular esse código. Exemplo 10. Número igual a 100, contador igual a 0, e ele entra no laço. Número é menor ou igual a 200? Sim, é. Aí ele pergunta, opa, esse número é divisível por 2? Se for, ele incrementa o contador. Depois ele vem para cá. Essa linha aqui, que eu vou chamar de linha 3, 4, 5, 6, essa linha 6 é executada independentemente de ele entrar nesse if, ou seja, para números pares e ímpares ele incrementa o número. Então, eu quero que você me diga
O que é que ele faz aqui? É muito interessante esse exemplo, tá? Ele vai de 100 a 200, o que é que ele vai fazer? Vai contar um número de pares, tá? Um número de 100 a 200, o número de números pares que tem, tá? E eu quero que você simule isso aqui também. Gente, na aula presencial da gente, a gente vai discutir, o nome disso é sala de aula invertida. Eu estou dando conteúdo para vocês, quero que vocês estudem para no momento presencial a gente trabalhe junto, tá? Então olha só, para finalizar vou deixar aqui 3 práticas para vocês. O programa a seguir imprime os números de 1 a 5. Modifique o mesmo para que sejam exibidos os números de 1 a 100. É só modificar isso aqui. Questão 2. Modifique o programa do exercício 1 para imprimir números de 50 a 100. Questão 3. Faça um programa que imprime a contagem regressiva de fogos de artifício para o São João do Soledade. O programa deve imprimir 10, 9, 8, 7. Quando chegar em 0, deve imprimir fogo. Tá? Eu vou deixar uma prática a mais. Eu quero que você modifique ainda esse programa para imprimir números de uma faixa de valores informada pelo usuário. Olha que legal. O usuário informa o número 1, mínimo, o número 2, máximo, e tem que imprimir todos os números entre mínimo e máximo. Eu vou alterar esse slide pedindo para você fazer isso e publicar no Classroom. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Tchau, tchau.